Paz, oração e união. Deus abençoe a todos que estão conosco nesta noite em mais uma edição do nosso Restaura News, o informativo eletrônico do Ministério Restauração, onde você fica sabendo das boas notícias que estão acontecendo na obra de Deus e notícias importantes também que estão acontecendo aí no meio secular, que tem alguma relevância para o público cristão, para os irmãos. Então é uma alegria ter você conosco em mais esta edição. Já está conosco o nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Paz do Senhor, pastor. Paz, oração e união. Estamos juntos mais uma quinta-feira, a segunda quinta-feira do nosso inverno de 2021. E nesta segunda quinta-feira do nosso inverno, primeira quinta-feira do mês de julho, nós estamos com o coração aquecido pela presença de Deus. E eu sei que o seu coração ainda ficará mais aquecido ao final dessa programação, com todas as notícias que traremos, com todas as boas novas que vêm do céu, que estarão sendo transmitidas por meio desta equipe nesta programação. Tenha certeza que aqui você será edificado, aqui você só vai receber notícias boas, porque este é o nosso lema. Aqui é o lugar de notícias boas. Glória a Deus, pastor Humberto. Então, antes de mais nada, queremos convidar você a compartilhar esta transmissão. Nesta noite, esta ação que você vai fazer é muito importante para que mais vidas possam ser alcançadas pelas notícias que serão aqui compartilhadas, pela palavra de Deus, pelos testemunhos que têm chegado até nós, daquilo que Deus está fazendo no Ministério Restauração. Não esqueça também de deixar aí o seu like, se inscrever no canal, se você não é inscrito, e na edição desta noite você saberá das últimas portarias que foram publicadas pelo Ministério Restauração. Teremos anúncios importantíssimos da obra de Deus, falaremos dos batismos que têm acontecido aí em diversas cidades, aonde o Ministério Restauração e a Heróis da Fé têm chegado. Falaremos da consagração e vigília geral da juventude por regiões. Falaremos dos retiros das regiões sul de Santa Catarina, ou melhor, do retiro das regiões sul de Santa Catarina, litoral norte de Santa Catarina e leste do Paraná. E também falaremos sobre a campanha do Pentecoste. Você certamente será impactado por essa revelação que tem tudo para transformar vidas neste mês de julho, pastor Humberto. Exatamente, presbítero Rodinaldo. E vamos já começar então com as portarias. As portarias são documentos que são emitidos pela presidência do Ministério Restauração, criando normas, criando áreas, designando obreiros. É o documento que, por excelência, ele regula o dia a dia do Ministério Restauração. Vamos então a portaria de consolidação circunscricional número 150 altera a nomenclatura da área São José, pertencente à sub-região leste da região Porto Alegre, passando a denominar-se área Monte Sião. Monte Sião. Essa portaria entrou em vigor no dia 24 de junho. Então agora não é mais área São José, é área Monte Sião. Nós estamos dando liberdade a cada área, de acordo com a decisão dos obreiros locais, trocar o nome. Normalmente o nome das áreas são o bairro, a cidade ou uma rua, e só que muitas vezes o nome desta rua, o nome deste bairro, até o nome da cidade pode implicar alguma relação com a idolatria, alguma relação com algo negativo que não está de acordo com a nossa fé. Então, por isso, os irmãos ali da área São José decidiram trocar o nome para área Monte Sião. Quando você ouvir falar em área Monte Sião, já sabe do que estamos falando. Qual é a segunda portaria de consolidação circunscricional
a de número 151, o que ela trata, presbítero Rudinaldo? Ela trata, então, o seguinte: fica extinta a área Vila dos Comerciários, pertencente à sub-região Centro-Sul, região de Porto Alegre. Ela passando a ser anexada à área pioneira. Por que área pioneira? Porque ali começou o Ministério da Restauração. Então, como as duas igrejas estão próximas uma da outra, a igreja, então, antigamente, que tinha o nome Área Santa Teresa, inauguramos um templo, um belíssimo templo, foi alvo de uma das reportagens do nosso Restaura News de algumas semanas atrás. Então, após ser inaugurado aquele belo templo, não muito distante de onde era a sede diária Vila dos Comerciários, nós então extinguimos as duas áreas, Santa Teresa e Pioneira, e Vila dos Comerciários melhor, e unimos as duas áreas em uma super área, a área Pioneira, porque ali começou o Ministério da Restauração no dia 14 de abril de 2004. Por isso, área pioneira. Muito bem, temos outros anúncios importantes também. Queremos lembrar a todos que estão conosco que neste domingo, então, nós teremos a nossa Escola Bíblica Dominical, ali no Vale da Oração, na cidade de Viamão. Está aí na sua tela o banner de divulgação. Então, no dia 4 de julho, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos uma abençoada Escola Bíblica Dominical ali no Vale da Oração. Também, logo após a Escola Bíblica, inicia-se um grande culto no modelo drive-in, como temos feito em todo esse período deste ano que passou. Então teremos culto drive-in a partir das 10 horas da manhã. Todos são convidados a estar conosco, até porque será um culto especial, porque além de nós termos a escola bíblica, além de termos o culto, como tradicionalmente temos, teremos também um batismo em águas ali, pastor. O batismo era para ser na semana passada, mas devido às fortes chuvas, tempestade, na verdade, que se abateram sobre a cidade de Porto Alegre, especialmente no sábado, houve alagamentos, e o frio era intenso. Então, os obreiros da região Porto Alegre resolveram adiar o batismo para o próximo domingo, dia 4 de julho. E nesse dia 4, então, nós teremos ali um batismo. A previsão é de que a temperatura chegue a 26 graus. Então, diante de uma previsão tão abençoada, nos pareceu mais prudente transferirmos o batismo para domingo. Não sei se a previsão vai se cumprir, se alcançaremos 26 graus, mas para quem estava disposto a se batizar numa temperatura de 10 graus, qualquer coisa acima disso é lucro. Acima de 7 é lucro, né, pastor? É verdade. Então, nós estaremos, se Deus quiser, num grande batismo no próximo domingo, dia 4, ali no Vale da Oração. Nós teremos também, no mesmo dia 4, a primeira parte do curso de ética ministerial. Todos aqueles que ainda não fizeram o curso de ética ministerial ou querem revalidar o curso, cuja validade tem 3 anos, você então poderá se inscrever para essa primeira parte do curso de ética ministerial, que vai acontecer na sede diária de Gravataí, às 9 horas. As vagas são limitadas em razão do distanciamento social. Também neste mês de julho teremos a escola, esta escola que ministra o curso de ética ministerial nas cidades de Torres e também na cidade de Capão da Canoa, Torres, Capão da Canoa e Gravataí. Gravataí, então, a partir das 9 horas, domingo, dia 4 de julho. Repito, as vagas são limitadas. Entre em contato o mais rápido possível com o telefone 98 100
9069. Repito, 98 100 90 69. Curso de Ética Ministerial, dia 4 de julho. Serão 2 dias, 4 de julho e 18 de julho. Então, você já se inscreva e nestes 2 dias poderá completar a carga horária deste curso rápido de Ética Ministerial. Também queremos avisar a todos que continua a campanha promocional Doe um DVD para o sistema prisional. Se você quiser doar, você entre em contato com a Ramo da Videira. Presbítero Rodinaldo. Você pode ligar para o 98264 1450, que é o telefone ali da nossa livraria. Daqui a pouquinho as irmãs já colocarão aí no chat, e fazer a sua doação. A cada doação de R$7, então, nós encaminharemos um DVD com as mensagens de vitória ministradas pelo pastor Humberto ao sistema prisional. Como você sabe, neste momento de pandemia, não está sendo possível para a nossa equipe de obreiros adentrar as casas prisionais, mas a palavra de Deus, ela continua entrando. Então nós temos como ministrar através dos DVDs que estão sendo enviados, e tem sido motivo de grande alegria para toda a equipe de capelania prisional do Ministério Restauração, que tem então dado esse suporte aos nossos irmãos que estão dentro do sistema prisional. Neste momento, vamos ouvir um pouco mais de música. Toca, Facundo. Estamos de volta, ouvindo esta maravilhosa canção de louvor a Deus, e continuaremos então com as notícias do Restaura News, falando neste momento sobre os batismos que têm acontecido no Ministério Restauração. Tivemos um batismo em Brasília, no Distrito Federal.
Este batismo nós estamos destacando porque ele é fruto de um trabalho implantado pelo Ministério Restauração chamado Apoio ao Estrangeiro. Por meio deste trabalho de apoio ao estrangeiro, a nossa igreja está alcançando os imigrantes que chegam ao Brasil, vindos de outras nações, de outros continentes. Estamos atendendo especialmente pessoas que vêm da Venezuela, que vêm do Haiti, e também pessoas que estão chegando do continente africano no nosso país. O líder deste departamento é o presbítero Pascal Silas, ele também um estrangeiro, que veio cursar o seu doutorado aqui no Brasil, agora está fazendo pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o presbítero Silas Pascal, como líder deste departamento, está fazendo um extraordinário trabalho. E este departamento está alcançando, inclusive, outros estados do Brasil. E agora nós tivemos o primeiro fruto do trabalho de apoio ao estrangeiro no Distrito Federal, na cidade de Brasília. E lá veio à nossa igreja uma pessoa, um moço, que é da mesma nacionalidade do presbítero Silas Pascal, um camaronês, de Camarões, e se chama Jean Jules Conga. O irmão Jean Jules Conga, ele é natural de Camarões, um país da África Central, e já está no Brasil há 3 anos. Em fevereiro deste ano, ele tomou a decisão de se reconciliar com o Senhor Jesus. Ele já era membro de uma igreja no Camarões, mas uma igreja que não batiza por imersão, e sim por aspersão. Então, quando tomou conhecimento do batismo bíblico, pediu o batismo conforme a palavra de Deus nos ordena, o batismo por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde aqui, Porto Alegre, por meio virtual, o presbítero Silas, por ter a mesma língua, o mesmo idioma do nosso irmão Jean, então teve mais facilidade de discipulá-lo, e então aplicou o curso que nós temos, o curso de nossa igreja, que nós temos em inglês, nós temos em espanhol, além do português, e o francês. Então ele aplicou o curso em francês, nosso curso de integração. E glórias a Deus que o nosso irmão Jean foi plenamente discipulado, o presbítero Rudinaldo. Glória a Deus, pastor. E então, no dia 19, nós tivemos essa alegria de batizar a primeira pessoa em Brasília, fruto deste trabalho do apoio ao estrangeiro. Foi feito um batismo especial, só com o nosso irmão, para marcar este evento, que é um evento que marca a história de nossa igreja no Planalto Central do Brasil. Vamos ver algumas fotos. Aqui estamos vendo o momento do culto que antecedeu o batismo. Vamos ver mais esta foto de irmãos que estiveram presentes no batismo. O irmão Jean, um detalhe, ele é um chefe de cozinha. Olha só. Ele é um chefe de cozinha, ele era o cozinheiro da Embaixada de Camarões aqui no Brasil. Mas agora ele está buscando emprego. Quem sabe alguém aí tenha um restaurante, queira um chefe de cozinha francesa. Então, pode contratar o irmão Jean. Nós estamos vendo ali o pastor da igreja, pastor Márcio, no meio o irmão Jean, e do outro lado o presbítero Paulo Ferronato, que é um dos obreiros da nossa igreja na cidade de Brasília.
Vamos ver então agora o vídeo do batismo do nosso querido irmão Jean em Brasília. Uma nova vida em Cristo Jesus. Creio. Em nome de Jesus. Vai lá, Senhor, Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Estava brincando aqui com a irmã Valquíria, não é? Quem sabe o irmão Jean, ele consegue alguém, né, para casar aqui no Brasil. Esse povo que vem de longe acaba muitas vezes casando com brasileiros e brasileiras. Muito bem, nós estamos aqui com muita alegria também, falando de um grande batismo que aconteceu em Capibari, no Paraguai. Pastor Librado, ele nos envia esta notícia maravilhosa e o presbítero Rudinaldo estará apresentando agora este batismo que aconteceu em Capibari, no Paraguai. Muito bem, pastor. Então, os nossos irmãos aí não têm se intimidado para o frio do inverno e têm descido as águas batismais. No último sábado, dia 26, então, na cidade de Capibari, é assim, pastor, que se pronuncia? Capibari? O Y, o Y no Guarani, não é bem um I, é um som que não existe em português, é bem difícil, né? Capibari, alguma coisa assim. Então, lá na cidade de Capibari, quase isso, né? No Paraguai aconteceu um abençoado batismo onde 5 almas confessaram publicamente sua fé em Jesus Cristo. O encarregado desta área é o missionário Cristiano Domingues. E ele relata com muita alegria que mesmo em meio a tempos difíceis, Deus tem dado crescimento à obra. Glória seja dada ao nome de Jesus. E nós temos aí 3 fotos para que você possa ver este batismo que aconteceu lá no Paraguai, aí o corpo de Cristo aumentando, né? Todos nós somos parte deste mesmo corpo. Foram 5 almas que desceram as águas. Dentre os candidatos estava o filho do missionário Cristino, que está aí abraçado com ele. E também, na última foto, nós temos o missionário Cristino Domingues e sua família, sua esposa. Eu creio que é o seu outro filhinho ali. Sim, se é a família, né? Certamente o outro filho. Então estão aí os nossos irmãos lá do Paraguai, aonde a obra de Deus tem avançado para a glória do nome de Jesus. Tivemos também a consagração da juventude da sub-região Sede Internacional, pastor Humberto. No dia 13 de junho, nós tivemos esta consagração da juventude na Sede Internacional, que faz parte de um projeto da Superintendência de Nossa Juventude. Neste retorno da pandemia, nós estamos buscando fazer com que os jovens voltem, ainda que dentro das limitações, a este ato que é essencial para o cristianismo, que é o ato de congregar. A palavra de Deus diz: não deixai as vossas congregações. É um ato essencial ao cristianismo, o ato de congregar-se. Então, nós convidamos todos os jovens a fazerem parte desse projeto. Vamos voltar a congregar, não tenha medo de congregar. Evidentemente, estaremos respeitando os distanciamentos, as restrições, as ações que nós devemos ter, como, por exemplo, o uso de máscaras dentro de um ambiente onde haja aglomeração de pessoas. Então, por favor,
volte a participar destes eventos em que a nossa superintendência da juventude estará trazendo uma mensagem divina, trazendo de volta o ato de congregar-se. Nesta consagração, tivemos uma manifestação extraordinária do Espírito Santo. Vamos mostrar algumas fotos. Aqui os irmãos orando, você pode ver, todos eles de forma distanciada, todos eles com máscara. Então você não precisa ter medo de vir à igreja. Olha só, não há por que ter medo. Quando há jovens que vivem debaixo do mesmo teto, então eles podem sentar-se um ao lado do outro. Aí você está vendo momentos de adoração a Deus durante a consagração. Parte do coral da Juventude Sub-Região Sede Internacional que cooperou no culto da noite. Nosso presbítero Vinícius Lazari, que é o supervisor, né, pastor Humberto, aqui da região. É o supervisor dos jovens da Sub-Região Central. E aí você está vendo parte dos irmãos que participaram do culto público à noite, onde a juventude também esteve presente. E o pastor Adriano Licidoni, então superintendente da juventude, esteve presente e estará presente em todas essas consagrações regionais de nossa juventude. Não somente consagrações, mas também grandes vigílias que estão acontecendo. E no final de semana, que tivemos a grande vigília da juventude aqui na nossa sede internacional, nós tivemos a presença de quase 200 jovens. No dia 20 de junho, então, se realizou esta vigília, que faz parte, presbítero Rodinaldo, deste projeto de volta às atividades. O mundo está falando em um novo normal. O novo normal. Não existe para nós um novo normal. O normal é normal. O novo normal é uma mudança. É uma alteração daquilo que Deus estabeleceu e nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar que a igreja deixe de congregar, porque o deixar de congregar seria um sinal da apostasia. A Bíblia fala-nos a respeito disto, que as pessoas apostatariam da fé. E uma das ordens que a palavra de Deus nos dá, em Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 25, é que não devemos deixar de nos congregar. Houve um momento difícil, houve um momento em que as portas das igrejas se fecharam, mas hoje as portas se reabriram. Graças a Deus, pouco a pouco estamos saindo deste estado de letargia, de hibernação da sociedade e estamos voltando aos nossos cultos. Na última vigília que tivemos antes da pandemia, tínhamos 1.000 jovens. Agora tínhamos apenas 200, devido ao distanciamento necessário de 1 metro entre cadeira a cadeira. Quando nós podemos juntar as cadeiras, quando há famílias, então aí sim nós podemos subir em um outro patamar de presença, porque aí nós ficamos limitados somente ao percentual do PPCI. Mas quando as cadeiras têm que ser individualizadas, como é o caso de uma vigília da juventude, então aí realmente a coisa fica um pouco mais complicada e baixa então o número de pessoas a que podemos atender. Então podemos atender apenas 200 pessoas. Mas glorificamos o nome do Senhor Jesus, que tivemos esta vigília e foi uma vigília marcada pelo poder de Deus. As sub-regiões Sede Internacional e Leste de Porto Alegre foram contempladas então com a primeira noite. Outras regiões não puderam vir, como já dissemos, em razão
das restrições sanitárias. Vamos ver algumas fotos dessa vigília. É tremendo como Deus tem agido nesse retorno da igreja, né, das vigílias, dos eventos de maior porte, e a alegria dos irmãos em poder estar na casa de Deus, louvando o Senhor. Tem sido realmente impactante o que Deus tem feito nestes momentos de vigílias e consagrações que têm sido feitos. Não há por que ter medo de vir na igreja. Todos podem ver aqui que nós observamos todo o protocolo sanitário para que o nome do Senhor seja glorificado, para que você seja abençoado e para também que ninguém possa falar mal da igreja, do nosso comportamento. Nosso comportamento é responsável, é de acordo com a legislação e Deus tem confirmado esse nosso posicionamento, derramando a sua graça, trazendo vidas à igreja, Aleluia. Salvando pessoas, curando os enfermos, fazendo maravilhas em nosso meio. Glória a Deus. Muito bem, no próximo bloco, então, você verá mais informações, assistirá mais informações a respeito de um grande retiro de obreiros que foi realizado em Palhoça, no estado de Santa Catarina. Nós vamos ouvir por um breve momento nosso irmão Facundo louvando ao Senhor e já voltamos então com esta notícia maravilhosa. Muito bem, estamos de volta então com o nosso Restaura News. Nosso pastor presidente então vai passar agora a notícia do retiro de obreiros em Palhoça. No dia 27 de junho de 2021 foi realizado um grande evento em Palhoça, estado de Santa Catarina. Duas regiões se uniram neste retiro para obreiros. Os obreiros da região sul de Santa Catarina, sob a supervisão do pastor Remy Locke, e os obreiros da região litoral norte de Santa Catarina e leste do Paraná se reuniram. Esses obreiros estão sob a supervisão do pastor Emerson Fonseca para um grande retiro em uma cidade que fica bem na divisa entre as duas regiões, a cidade de Palhoça. Na oportunidade foi realizado o curso de capacitação diaconal e na parte da noite o pastor Remy Locke, que também é diretor para o exterior, fez a apresentação e o reconhecimento de obreiros. Vamos ver algumas fotos deste retiro que aconteceu com aproximadamente 200 obreiros. Olha que lindo. Muitos irmãos.
Pastor Emerson Fonseca é o supervisor da região litoral norte, Santa Catarina e leste do Paraná. O pastor Remy Locke, supervisor da região sul de Santa Catarina, ministrou no encerramento do retiro. Os supervisores de música, respectivamente, do sul e do norte de Santa Catarina, presbítero Ulisses e presbítero Jean Rocha, ficaram responsáveis por conduzir os louvores. Apresentaram alguns obreiros para reconhecimento e ali então receberam a oração dos demais. Vemos aqui alguns momentos de louvor e aqui o presbítero Clayton, ou melhor, o pastor Clayton Veloso, que é encarregado da área de Araranguá, também entregou uma palavra. Pastor Manuel Fernandes, encarregado de Criciúma. Pastor Vandir Medeiros, encarregado de São João Batista. Evangelista Aurélio de Mello, encarregado da área Joinville. Evangelista Claudemir Cardoso, encarregado da área Ilha de Santa Catarina. Evangelista Nathan Loch, encarregado da área Grande Florianópolis. E o pastor Marcelo, encarregado da área Itajaí, também esteve ministrando a palavra no final da tarde de domingo. Vamos a um pequeno vídeo deste grande retiro que envolveu estas duas regiões. Muito bem, nós vamos agora a uma notícia que é impactante, que é importantíssima para todos nós. É uma notícia que realmente, presbítero Rodinaldo, vai mudar a história de muitas vidas e vai mudar a história do Ministério Restauração. É uma notícia que está alegrando muito meu coração e o presbítero Rodinaldo estava me falando que ao ver o vídeo que nós estaremos apresentando, o seu coração também foi impactado por Deus e eu tenho absoluta convicção que você também vai ser impactado por este vídeo e mais do que impactado pelo vídeo, impactado pela notícia, por aquilo que ela representa. Vamos então daqui a pouquinho voltar e apresentar este vídeo tão impactante, essa notícia tão importante que vai mudar a sua história, vai mudar a história do Ministério Restauração. Vamos pedir ao irmão Facundo tocar, toca Facundo e já voltamos. Estamos de volta com o seu Restaura News desta quinta-feira,
primeira quinta-feira de julho, segunda quinta-feira do inverno de 2021. Como dissemos para você, o nosso coração, o coração dos crentes, está incendiado pelo poder de Deus, apesar de ser inverno aqui no Brasil, especialmente no sul do Brasil. Inverno na Argentina, inverno no Uruguai, no Paraguai, está fazendo frio mesmo. Os irmãos argentinos, eu sei que estão debaixo de um frio intenso. Assim também os irmãos uruguaios, os irmãos do interior do Rio Grande do Sul, os irmãos na Serra de Santa Catarina, na Serra Gaúcha. Está frio, mas o fogo de Deus está ardendo e não se apagará. E o fogo de Deus arderá mais ainda neste mês de julho. Olha o vídeo que estamos trazendo para você. Campanha do Pentecoste, julho de 2021. Uma campanha que vai marcar a história da sua vida e do Ministério Restauração. Será um mês de batalha no mundo espiritual, clamando por um derramamento do poder do Espírito Santo e todas as suas consequências. Todas as semanas, de segunda a quinta-feira, estaremos em oração e jejum, clamando a Deus para que a resposta dele chegue ainda neste mês. Segunda-feira, Superintendência da Juventude e Superintendência do Ensino. Terça-feira, a Superintendência dos Cavalheiros, juntamente com todos os obreiros, com todos os ministros, os varões do Ministério Restauração. Quarta-feira, estaremos com a União Feminina nesta grande batalha. E quinta-feira, a nossa juventude, moços e moças, unidos neste propósito. Também aos sábados, teremos o jejum de todos, jejum presencial e congregacional em todos os nossos templos, das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. E teremos também as nossas vigílias, 2 grandes vigílias online. A primeira, do dia 10 para 11 de julho, nós teremos todas as superintendências juntas em um só propósito. Depois, de 17 para 18 de julho, teremos os ministros, os encarregados de área, os dirigentes de congregação, teremos os nossos missionários, teremos também os nossos presbíteros juntos num só propósito, clamando a Deus por este grande avivamento que virá. E, por fim, no último domingo do mês, teremos um jejum solene. Cada uma das nações onde está o Ministério Restauração estará clamando para que Deus destrua as obras de Satanás em cada uma das nações onde está o Ministério Restauração. Vamos juntos nesta grande batalha, uma batalha em favor de um grande derramamento do poder do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe. A vitória já é nossa, em nome de Jesus. Está aí então este vídeo impactante para todos nós que temos o desejo de fazer a vontade de Deus. Nós estamos saindo de uma campanha maravilhosa, a campanha de junho denominada Domo de Ferro, e todos nós queremos saber, pastor Humberto, que muda da campanha Domo de Ferro para a campanha do Pentecoste agora em julho. Bem, presbítero Rodinaldo, primeiro que muda a sistemática dos jejuns. Na campanha Domo de Ferro, nós fazíamos um jejum com toda a igreja durante os dias úteis. Era terça-feira. E desta feita, na campanha Pentecoste ou do Pentecostes, nós temos então
4 dias de jejum nos dias úteis, segunda, terça, quarta e quinta. No entanto, esses 4 dias, eles são repartidos entre os departamentos da igreja. Então, na campanha de junho, todos jejuavam no mesmo dia. Agora não. Agora uma parte da igreja vai estar jejuando na segunda, outra parte da igreja vai estar jejuando na terça, outra na quarta e outra vai estar jejuando na quinta-feira. Então, sexta-feira, todos vão ter uma folga. Por quê? Para que ninguém precise emendar 2 dias seguidos, porque sábado, aí sim, sábado é de toda a igreja. Exatamente, pastor Humberto. Eu ia lhe perguntar o que muda no sábado, se muda alguma coisa, porque o sábado tem sido um dos pontos altos destas campanhas. Os jejuns de sábado têm sido especiais e então serão mantidos, pastor Humberto. Não muda absolutamente nada. Em relação ao sábado, continua tudo de igual forma como foi em junho, porque não se pode mexer em alguma coisa que está dando certo. E estas orações com jejum nos sábados, elas têm sido marcantes, especialmente nas igrejas que conjugam esse dia de jejum com a escola bíblica. Então, em vez de ser escola bíblica dominical, nós temos uma escola bíblica sabatina. E também temos a escola bíblica dominical. Para quem não pode vir no jejum, então ele pode vir na escola bíblica dominical. E quem veio no jejum de sábado, não é? Ele pode então, em vez de vir mais cedo para o culto, para a escola bíblica de domingo, ele pode passar na casa de um amigo, passar na casa de um parente e vir com o amigo, com o parente para o culto à noite. Antes ele vinha primeiro para a escola bíblica e depois ficava para o culto. Aí ficava difícil às vezes de trazer um amigo, um vizinho, um parente. Agora não, agora ficou mais fácil. A pessoa vem para o jejum no sábado, já ora por aquele amigo, ora por aquele parente, aquele primo, aquele filho, aquela nora, aquele genro, aquele neto, aquele avô, ora pela mãezinha, não é? E diz: mãezinha, amanhã eu vou na sua casa, vou lhe pegar aí, quem sabe até tomar um café da tarde com a mãe. E depois, mãe, eu gostaria muito que a senhora viesse comigo na minha igreja. Olha que coisa linda, que coisa preciosa. Este filho vai estar revestido com o poder de Deus, ele vai orar, ou ele vai ter orado para que o Espírito Santo toque no coração da sua mãezinha e, aleluia, domingo ele vem assim, quase estourando de alegria, trazendo a sua mãe, o seu pai, um irmão seu, um cunhado, alguém da família, alguém amigo, alguém querido do seu coração. Eu posso testificar, pastor Humberto, disso que o senhor está falando, porque eu fiz exatamente esta receita. Eu vim no sábado, orei por um amigo meu, e no domingo, então, eu trouxe ele saiu daqui em lágrimas, impactado, no domingo à noite. Exatamente como o senhor falou. Que notícia maravilhosa! Orei no sábado por ele, e no sábado estivemos orando por ele, eu e minha esposa, e no domingo, então, ele se disponibilizou de vir, veio comigo, daí eu vim sozinho, não veio toda a família, vim eu e ele. Ele participou do culto e no final saiu dali do culto em lágrimas, pastor, tocado profundamente por Deus. E eu já estou convidando ele novamente para estar conosco nos próximos cultos. E quem sabe aí ele até se dispõe a vir numa consagração no futuro, né, pastor? Mas que coisa linda. E vamos orar então para que ele se batize nas águas. Amém. Esse pastor. é o mais importante, não é? Mais importante que alguém venha no culto é que ele prossiga vindo à igreja e se batize nas águas. Então, essa estratégia que Deus tem dado é uma estratégia de crescimento da igreja, de salvação de almas, de bênção de Deus para a sua vida e também para que a tua vida sirva de bênção para outras pessoas. E além de tudo isso, pastor Humberto, nós podemos também destruir os impedimentos no mundo espiritual que muitas vezes aprisionam essas pessoas e as impedem, então, de se deslocar até a casa de Deus. Estaremos quebrando as cadeias. O apóstolo Paulo, quando escreve os Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra
carne nem contra sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores. Então, há estes espíritos malignos que dominam as pessoas. São os dominadores deste mundo tenebroso. E é por isso, então, que nós estaremos orando e jejuando. Até porque Jesus disse que há caças de demônios que não saem a não ser... Por jejum e oração. Está aí. E esse era o nosso propósito, nos adiantarmos, né, pastor? Para quando nós fôssemos agir, nós já termos destruído o poder do inimigo que poderia impedir a nossa ação no mundo espiritual. Muito bem, pastor Humberto, e pelo que entendemos aí, do pouco que o senhor falou, foi um vídeo rápido, embora impactante, mudou um pouco também o sistema de vigílias. O senhor poderia nos esclarecer? É verdade. Nós teremos duas grandes vigílias online. Uma do dia 10 para o dia 11, do sábado para o domingo, 10 para 11. E esta vigília vai ser dirigida pelas superintendências, ou seja, todas as superintendências juntas estarão trabalhando. Então, olha, vão ser, eu creio, milhares de pessoas. Vai passar aí de 1.000 computadores ligados, né? Além dos computadores também, eu acho muito importante que muitas igrejas estão indo para o templo, estão fazendo a vigília online, mas também presencial, um misto de vigília online com presencial. Imagina, presbítero Reginaldo, quantas milhares de pessoas vão estar orando. Imagine o impacto que isso vai causar no mundo espiritual. Então, de 10 para 11, esta grande vigília em que as superintendências estarão juntas, todas as superintendências juntas estarão ministrando a oração durante esta madrugada memorável. Será uma madrugada memorável de 10 para 11 de julho de 2021. E no dia 17 para 18, pastor Humberto, teremos uma nova vigília. E o que muda então na vigília do dia 17 para 18? A vigília do dia 17 para o dia 18 será ministrada, será claro, para toda a igreja, mas os obreiros que estarão ali no aplicativo que permitirá orarem, já falei, né? As pessoas que estarão, já disse que eram os obreiros, serão os obreiros, pastores, evangelistas, supervisores, membros da mesa diretora, encarregados de área, dirigentes de congregação, missionários, estarão ali juntos, nós estaremos juntos, porque eu não faltei nenhuma vigília ainda, presbítero Reginaldo. Eu também não, pastor. Eu vim em todas as vigílias, né? Vim virtualmente em todas as vigílias, mas nessa aqui eu vou estar aqui no estúdio. Eu vou estar no estúdio, não vou estar orando de casa, mas em nome de Jesus vamos estar orando aqui a partir do estúdio. Então olha só que coisa tremenda. Nós vamos ter então jejum segunda, terça, quarta e quinta, certo? Segunda, departamento de música, ou superintendência de música e de ensino. Terça, os varões da igreja. Quarta, as mulheres da igreja. Quinta, os jovens da igreja. Mas, pastor, os jovens não são do sexo feminino e masculino? Claro que são. Mas nós vamos fazer o seguinte, os músicos, quem é músico e quem trabalha na escola bíblica e as crianças, estão segunda-feira. Se você não quiser jejuar mais um dia na semana, né, em vez de ser 2, vai jejuar 3 dias por semana, aí você vem lá na superintendência de ensino, por exemplo, e vai vir também na da União Feminina, ou, né, se for mulher, na dos cavalheiros, se for homem, você pode vir nas duas, mas você, se for vir só em uma, você vai então naquela do departamento especializado. Então nós temos uma vigília de departamento especializado, né, são as superintendências de trabalho, temos na segunda-feira, música e ensino. E depois, então, nós temos as vigílias de departamentos de apacentamento ou departamentos gerais, que é, então, os cavalheiros, a juventude e a União Feminina.
Agora, presbítero Rodinaldo, quais são os propósitos pelos quais nós estamos orando? Essa é a pergunta que eu iria lhe fazer, pastor Humberto. Que muda, quais serão os propósitos agora? Bom, Eu devolvo a pergunta para o senhor. na campanha Domo de Ferro, nós tínhamos 7 propósitos, que eram propósitos de destruir a ação do diabo antes que chegasse nas nossas vidas. Agora, nós temos alguns propósitos muito importantes. Na segunda-feira, nós temos 2 propósitos. Então, quem orar, quem jejuar na segunda-feira, vai orar pedindo o que para Deus? Primeiro, derramamento do Espírito Santo. Isso nós vamos pedir em todos os jejuns, porque é a campanha do Pentecoste. Então, derramamento do poder do Espírito Santo. E, na segunda-feira, por meio deste poder do Espírito Santo, destruir o trono do diabo nos sistemas educacionais dos países onde estão as congregações do Ministério da Restauração. Porque por que o diabo procura atingir as crianças? Porque são as crianças que vão formar a igreja. E o diabo quer destruir a igreja. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas por causa do quê? Por causa da igreja. Aí está escrito na Bíblia. Por que Deus fez o sol? Por causa da igreja. A Via Láctea? Por causa da igreja. A terra? Por causa da igreja. A humanidade? Por causa da igreja. Os montes? Por causa da igreja. Os mares? Tudo foi por causa da igreja. O trigo? Por causa O da arroz? Também O foi por causa da feijão? igreja. Deus fez todas as coisas, diz a Bíblia, por causa da igreja. Para que pela igreja ele manifestasse a sua multiforme sabedoria aos principados e potestades. Então Deus fez todas as coisas por causa da igreja. Agora eu faço uma pergunta para o senhor, presbítero Rodinaldo: se Deus faz todas as coisas pela igreja, para que o diabo faz todas as coisas? Para destruir a igreja. Você está compreendendo por que as lutas, por que as batalhas, por que os embates? Você está entendendo por que o diabo quer destruir os teus filhos? E como que o diabo vai destruir os teus filhos? Ele não vai matar. Não se pode matar com uma criança. O que o diabo vai fazer? Ele vai levar o teu filho para uma educação que o afaste de Deus, para que ele não seja igreja. Então o objetivo do diabo não é matar o teu filho. Qual é o grande objetivo do diabo? É que teu filho não faça parte da igreja. Porque morrer, vai morrer mesmo. Um dia, mais cedo ou mais tarde, vai morrer. O diabo não está tão preocupado em matar a gente, por quê? Né? Porque ele sabe que um dia vai morrer. E então, gente simplesmente não o prejudica. O que o prejudica é a igreja. É a igreja. Então aí que está o grande problema de Satanás. Ele veio roubar e matar especialmente a vida espiritual de uma pessoa. Porque a Bíblia diz que aquele que está nos seus pecados está morto nos seus delitos e pecados. Então veja, olha aqui. Como que o inimigo tem procurado destruir a vida espiritual das crianças? Por meio de um sistema educacional anticristo, anticristão, antibíblico. Então, nós temos que destruir esta ação maligna, este domínio, por isso chamamos de trono de Satanás. Temos que destruir este trono de Satanás nos sistemas educacionais das nações onde está o Ministério da Restauração. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso, pastor. Vamos fazer isso. Pastor, antes do senhor continuar os propósitos, o propósito de terça-feira, eu vou pedir ao irmão Facundo que louve ao senhor por um instante. Você aguarda um segundinho que o pastor já vai continuar falando os próximos propósitos.
Estamos de volta então para continuar entendendo a nossa campanha do mês de julho, a campanha do Pentecoste, que certamente vai impactar a sua vida e da sua família e de todo o Ministério Restauração. Nós queremos saber agora quais serão os propósitos das terças-feiras, pastor Humberto. Presbítero Rudinaldo, nós vamos falar agora, antes de entrarmos na terça-feira, vamos falar agora sobre o que aconteceu nesse período que a gente cortou, não é? Estava chegando aqui uma notícia que mostra a importância de nós clamarmos para destruir o trono do diabo neste sistema educacional. O governador do estado do Rio Grande do Sul acaba de vetar uma lei que foi aprovada. Veja, a lei foi aprovada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para permitir aos pais educarem os filhos em casa. O governador do estado do Rio Grande do Sul vetou essa lei, proibindo que os pais ensinem os seus filhos em casa e que a educação seja dada exclusivamente pelo Estado. Olha só o que esse governador está fazendo. Vamos colocar este homem, mais uma vez, eu convoco os irmãos, vamos colocar este homem diante de Deus. Vocês sabem o que está por trás disto. Você sabe exatamente o que está por trás disso. Então, vamos colocar este homem nas mãos de Deus. Uma nova luta se levanta. Precisaremos de 28 votos para derrubar o veto do governador. Na votação em que essa lei foi aprovada na Assembleia Legislativa, houve 28 votos. Então, se os deputados que votaram sim repetirem o seu sim, o veto vai estar derrubado. Então, o veto. Vamos derrubar o veto. Então, nós temos que clamar a Deus para que pelo menos os deputados que já votaram sim, votem outra vez pelo sim a esta lei. Imagine, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com Daniel. Daniel e seus colegas foram raptados das suas famílias e levados para o palácio do rei. E, por graça de Deus, eles já tinham uma convicção. Aí que está a questão, presbítero Rudinaldo. O diabo quer pegar os filhos dos crentes e levar os filhos dos crentes com 3 anos, 2 anos, para escolas que podem cair nas mãos de pessoas malignas, que vão destruir uma criança. Imagine qual é a defesa que tem uma criança com 2 anos de idade. Nenhuma. Quase nenhuma, né? Eu acho que nenhuma. 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 2 anos, nenhuma. Nenhuma. 3 anos, nenhuma. 4 anos, eu acho que 4 anos já começa alguma coisinha. Pouquinho entendimento. Mal, né? Então veja, este homem que governa o Rio Grande do Sul vetou esta lei e então proibiu os pais de ensinarem os seus filhos em casa e quer que somente o governo, somente o Estado tenha este poder de ensinar uma criança, tirar da família então este poder, esta faculdade, este direito de educar os seus filhos. Então veja, mais uma razão, veja que nós decidimos estabelecer este propósito antes de saber que o governador estaria vetando. Se encaixa exatamente no propósito. Olha só que coisa extraordinária. Então já na segunda-feira vamos estar orando e jejuando em relação a isto. Vamos estar clamando a Deus e destruindo as obras do inferno, destruindo as obras de Satanás, destruindo as obras do diabo, para que
esta decisão do governador do estado do Rio Grande do Sul seja derrubada pelos deputados estaduais do estado do Rio Grande do Sul. Vamos estar clamando, vamos estar orando, mais uma razão para nós entrarmos de ponta cabeça nesta campanha. Mas na terça-feira o senhor me pergunta... Exatamente, gostaríamos de saber então, pastor qual é o Humberto. propósito? Os obreiros vão estar orando com o seguinte propósito: vão estar orando para que sejam revestidos do Espírito Santo, Aleluia. com dons espirituais. Se nós queremos ver a manifestação de Deus salvando almas nos nossos dias, nós temos que ter então algo que impacte o mundo. E o que vai impactar o mundo? A manifestação dos dons espirituais, claro, associada ao fruto do Espírito de Deus na nossa vida, que são os frutos de santificação. Quando a igreja tem esses dois aspectos, a santificação e os dons espirituais, então algo poderoso, algo maravilhoso, algo glorioso acontece no meio da sociedade. Eu gostaria muito então de convidar a você, obreiro, você varão, todos os obreiros e todos os varões, todos os obreiros e todos os homens da igreja, estejam jejuando na terça-feira, pedindo isso, pedindo o derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja e a manifestação dos dons espirituais sobre todos nós. E para quarta-feira, pastor Humberto, então, quais serão os propósitos? Quarta-feira, veja só, Deus já sabia o que estava acontecendo aí, né? E vai se estabelecer uma grande guerra no Brasil, porque existe um projeto de lei tramitando lá no Congresso Nacional. E, então, é uma guerra no mundo espiritual. Se está travando uma guerra no mundo espiritual. Então, lá no Congresso Nacional, em, quem sabe, outras assembleias legislativas nos estados do Brasil, em outras câmaras municipais, também em outros países aqui da América do Sul, lá nos Estados Unidos, graças a Deus, isso já está assegurado, está dando resultados simplesmente extraordinários lá nos Estados Unidos, Portugal também. Então, vamos clamar, não é, dentro deste propósito estabelecido pela União Feminina. A União Feminina estará orando para que os filhos e as filhas das famílias de nossa igreja não sejam tragados pelo diabo. Aleluia. E o lema é este: nós não vamos criar os nossos filhos para a calamidade. Aleluia. Vamos criar os filhos para a salvação. As nossas crianças, os nossos jovens vão ser criados para a salvação. Glória a Deus. Então, este é o motivo das quartas-feiras, oração e jejum, para que Deus envie o Espírito dele, a glória dele sobre toda a igreja, que haja um derramamento que nunca vimos do Espírito Santo e que este derramamento se traduza na salvação das crianças, batismo com o Espírito Santo. Aleluia. E uma grande obra no mundo espiritual. Interessante como este propósito da quarta-feira ele engloba toda a família, porque o pai não vai poder ficar indiferente como sacerdote do lar, ele tem que ser o primeiro a abraçar este tema, e os filhos também não querem ir para as mãos do inimigo. Então as irmãs vão estar levantando esta bandeira aí, que é uma bandeira da família, né, de todos nós, para destruir essa ação do inimigo contra os nossos filhos. Interessante, pastor Humberto, que Daniel e os seus amigos só resistiram porque eles tinham uma estrutura, eles já tinham um tempo, eles não eram crianças, né? Como o senhor disse, uma criança muito pequena, ela não tem condições de se defender, né? Mas a estrutura que eles receberam antes os deu condições de resistir, né? Aí o senhor veja o caso de Moisés. Olha como que Deus agiu, não é? Primeiro, o diabo queria matar a Moisés, não conseguiu matar Moisés. Aí veio a filha de Faraó, ia levar o Moisés para o palácio.
Mas ali estava a Miriam e disse, olha, eu tenho uma babá aí que pode cuidar deste menino. E qual era a babá que a Miriam, que na verdade era a irmã do Moisés, qual foi a babá que ela apresentou? A própria mãe, A mãe. a Joquebede. Então, a própria mãe criou o filho, ainda paga pela filha do faraó. Então, é isso que Deus quer fazer repetir nos nossos dias, permitindo que pais eduquem os seus filhos. Não permita que os seus filhos sejam contaminados por uma ação maligna, por uma ação diabólica. Nós vamos estar, então, vendo agora o que vai ser o propósito na quinta-feira. Nas quintas-feiras. Interessante, pastor Humberto, que esta fase, até os 4 anos, né, é a fase onde a criança mais absorve. Né? Então é uma fase crucial para todos nós que somos pais, que somos cristãos, que nós não podemos deixar de aproveitar para inculcar, então, na mente dos nossos filhos, a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia nos ensina, né, no andar, enfim, em todos os momentos da nossa vida, ensinando a eles o caminho para que no momento que eles precisarem de estrutura, quem sabe, terão que enfrentar, né, pastor Humberto, outros momentos na sua vida, onde terão que estar frente a frente com o inimigo, mas que eles já tenham uma resistência de não se dobrar diante da estátua que este mundo tem levantado. Queremos saber, pastor, a quinta-feira, qual será o propósito que a juventude do Ministério, a Superintendência da Juventude estará orando? A Superintendência da Juventude estabeleceu o propósito de buscar um derramamento do Espírito Santo sobre todos os jovens de nossa igreja. Aleluia. E que este derramamento do Espírito Santo produza 3 coisas. Produza, primeiro, o temor de Deus. Temor de Deus. Que haja temor de Deus no coração dos jovens. Segundo, batismo com o Espírito Santo. Que nenhum jovem de nossa igreja não seja batizado com o Espírito Santo. Terceiro lugar, que os jovens também recebam os dons do Espírito Santo. Aleluia. Olha que tremendo isso, pastor Humberto. Eu acabo de me lembrar aqui que na primeira vigília da juventude, Deus falou exatamente isso. Em profecia com o superintendente da juventude, que iria derramar algo tremendo, algo glorioso sobre a sua vida, sobre a vida dele e sobre a juventude. E agora, então, eu creio que dirigido pelo Espírito Santo, então a superintendência da juventude estabelece, então vamos buscar, como o Senhor nos ensinou, né, em um culto de terça-feira, há algumas semanas atrás. Se Deus está falando, então nós temos que nos jogar em Deus, temos que nos dedicar a Deus, a buscar a Deus, para que aquilo que Ele está falando se estabeleça sobre nós, pastor Humberto. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Sábado, todos os sábados, então, nós teremos esta consagração de toda a igreja, em que todos esses propósitos estarão sendo colocados diante de Deus. Nas vigílias online, a mesma coisa. Todos esses propósitos vão estar sendo colocados diante de Deus. E no último domingo, o que nós teremos? Então aí está. Agora queremos saber como vai funcionar, se permanece a revelação que tem sido algo glorioso para todos nós que temos participado, o jejum solene, pastor Humberto. Como vai funcionar? Exatamente, continua o jejum solene no último domingo de julho, esse jejum de 24 horas em que a família, em que o crente que lá não vive em família, ou a família mesmo não é crente, ele vai fazer uma refeição solene, vai dizer, Senhor Deus, eu vou participar agora dessa refeição. E com essa refeição estou proclamando um jejum de vitória de 24 horas. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. 24 horas na presença de Deus. Deus vai mover montanhas, Deus vai aterrar vales, Deus vai fazer coisas que você nunca viu antes na sua vida. Que Deus abençoe cada irmão, cada família nesta grande campanha chamada Campanha do Pentecoste. Presbítero Rudinaldo, quando é que vai ser lançado o vídeo para que todos possam acessar este vídeo? Né? Na verdade são vários vídeos, mas esse é o primeiro vídeo da campanha. Primeiro de uma série. O primeiro de uma série, de alguns episódios.
Então, eu pergunto para o senhor, quando é que vai ser lançado este primeiro vídeo? Vamos ter, inclusive, vídeo em espanhol. Los hermanos de países de habla española. Vamos tener um vídeo em espanhol. Glória a Deus. Os irmãos aguardem que logo, logo está saindo o vídeo em espanhol também, mas exatamente, pastor Humberto, daqui a 40 minutinhos será lançado no canal oficial do Ministério Restauração no YouTube o vídeo de lançamento da campanha, então, campanha do Pentecoste, que nós estaremos compartilhando, todos nós estaremos recebendo a glória de Deus, o poder de Deus em nossas vidas no mês de julho. Então, às 22h10, coloque aí o despertador do seu relógio. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, né, no nosso canal, nesse canal que você está assistindo aí, para que você receba a notificação. E não somente receba a notificação, meu irmão, mas seja um propagador daquilo que Deus está fazendo no nosso meio, compartilhando este vídeo. Coloque aí no seu status, nos grupos, aonde você puder, divulgue este vídeo, que vai permitir que toda a igreja, que todas as pessoas se envolvam com esta campanha. E quem tem se envolvido, pastor Humberto, tem avançado no mundo espiritual. Eu contei para o senhor uma visão que Deus me deu dos relógios. Não sei se eu lembro, contei para o senhor lá no Vale da Oração, que Deus então me mostrou que as pessoas estão avançando aceleradamente para o centro da sua vontade, as pessoas que estão envolvidas nestas campanhas que o Ministério Restauração está fazendo. Olha que coisa tremenda essa visão que Deus deu para o presbítero Rodinaldo. Deus lhe mostrou que as pessoas que estão nessa campanha estão avançando aceleradamente para o plano ideal de Deus. O plano ideal. Olha só, quem sabe estava em caminhos alternativos, mas quem entrou nesta campanha ou entrou nestas campanhas está retornando, quem sabe. Quem sabe um dia esteve, mas deu uma... eu não saí da igreja. Tudo bem, não saiu da igreja, mas saiu do projeto ideal de Deus. Então estamos retornando aceleradamente para dentro desse projeto de vida. Glória a Deus, pastor Humberto. Então não perca, daqui a pouquinho, no canal oficial do Ministério Restauração, o lançamento do primeiro vídeo da campanha do Pentecostes, que certamente vai impactar as nossas vidas, vai impactar a sua vida, pastor. Glória a Deus. Então estamos chegando para o final de mais um Restaura News. Que Deus abençoe a todos vocês. Na próxima quinta-feira, o novo Restaura News vai ser o terceiro do inverno de 2021. Se Jesus não voltar até lá. Glória a Deus. Se Jesus voltar, não terá Restaura News. Não terá o terceiro do inverno. Não terá. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus lhe abençoe, presbítero Rodinaldo, abençoe, pastor. Irmã Valquíria, irmão Bruno Dai, irmã Ana Júlia, irmã Taine, irmão Facundo, todos vocês que estão participando, que tornam possível este Restaura News ir ao ar. Deus vos recompense e vamos abençoar uns aos outros, dizendo: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Se você quer orar, vá para o Vale, tem oração no Vale hoje, todas as noites, desde o dia 18 de março de 2020 até hoje, todas as noites. Campanha oração contra o mal. No Vale. É campanha contra o mal, vem pro Vale da Oração, vem de carro, vem de moto, de carona, vem orar, irmão. É campanha contra o mal, vem pro Vale da Oração, vem de carro, vem de moto, de carona, vem orar, irmão. Aleluia. Deus abençoe. Acontecer, grandes coisas vão acontecer, grandes coisas vão acontecer se você confiar em Jesus.